Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma noite de Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Como vocês sabem, é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. Mas, de repente, tem alguém nos assistindo que é a primeira vez, né? Então, fica ligado que toda quarta-feira a gente realiza o Evangelho no Lar, sempre às 20 horas, certo? Eu sou a Mari e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui dos meus amigos, o Daniel e o Ricardo, que juntos vamos fazer as nossas reflexões sobre o tema que será desenvolvido. Hoje o tema, ele está no capítulo 6, o item 6. O capítulo ele é o Cristo Consolador e o item 6 é o Advento do Espírito da Verdade. Já para você ir procurando no seu Evangelho, mas você que está no YouTube, em nosso canal, que é o Fraternal Web Rádio, abaixo do vídeo está o texto, está discriminado o texto que nós vamos ler e desenvolver aqui. Sempre lembrando que a Rádio e TV Fraternal está presente em todas as redes sociais. Nos siga, escolha a que você gosta mais de navegar e siga a Rádio Fraternal. Todos os dias nós colocamos mensagens, textos, cada dia é uma mensagem diferente. Então, siga. Quem sabe você gosta, e pedimos a você que compartilhe, caso goste, com seus contatos. Já falei do nosso canal do YouTube, que é o Fraternal Web Rádio. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, que aí você vai receber as notificações de todos os nossos programas, certo? E navegue pelo nosso site fraternal.net.br. Lá é onde você vai encontrar a TV, a rádio, as matérias que são atualizadas todos os dias, as mensagens, entre outras coisas, né, entre outros conteúdos, certo? Então, vamos agora iniciar o nosso Evangelho. Eu vou pedir ao Daniel que faça a prece final, prece inicial, para que depois a gente possa ler e desenvolver o texto, certo? Vamos lá, então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta, consola sempre, agradecendo sempre pela oportunidade da nossa reunião, dos nossos encontros, onde quer que estejamos, mas aquele momento de reflexão, aquele momento de introspecção, através da leitura do Evangelho, fazendo uma análise do nosso dia, do nosso comportamento, mas principalmente da nossa consciência, que essa será sempre o nosso juízo e nos acompanhará eternamente. E diante da lição do Cristo, nós temos muito a aprender, mas não podemos ser alunos insatisfeitos, alunos reclamões, como veremos na lição, mas sim como alunos dispostos a dar o passo adiante, na certeza de um porvir melhor, na certeza de um amanhã melhor, na certeza de uma vida futura melhor também. E tudo isso dependerá de mim, do meu esforço, do meu empenho, e jamais estaremos desamparados pelo amor divino, pelo amor de Mãe Maria, pelo amor de Jesus, que nos acompanham nessa caminhada como mestres, nos ensinando e amparando sempre. Porque se nós tropeçamos algumas vezes, basta que nós queiramos levantar para que eles nos estendam a mão e nos permitam retornar à caminhada, aprendendo e fazendo de uma maneira diferente. Dessa forma, a gente agradece também a espiritualidade amiga que nos acompanha, os anjos da guarda, os guardiões, o nome que queira dar, que estão sempre conosco, nos intuindo da melhor maneira possível para que sigamos o caminho da retidão. E iniciamos com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações,
mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Espírito da Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa doce argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Bom, a reflexão que eu faço desse texto começa assim. Jesus nos ensina que Ele está nos olhando, nos guardando, nos fortalecendo nas nossas lutas diárias. Que os espíritos superiores estão, como seus trabalhadores, como sua equipe, estão ao nosso lado, nos fortalecendo na luz divina, na luz de Jesus Cristo. Que Jesus é o jardineiro divino que veio a ser o nosso governador planetário, que nos trouxe o Consolador prometido. Mas a reflexão, como eu disse, é pautada no seguinte: quando Jesus nos ensina isso, ele não está dizendo para a gente ser acomodado, para a gente ser assim, se Deus quer assim, então eu não vou fazer nada. Nós sabemos que nós vivemos envoltos em provas, em sofrimentos, em problemas, uns maiores, outros menores. Em determinadas épocas da nossa vida, a gente tem problemas maiores, sofrimentos maiores para solucionar. Porque nós vivemos num planeta que está ainda envolto em sofrimento. Nós temos a necessidade de passar por tudo isso para que a gente, como diz o final do texto, para que a gente consiga nos melhorar, para que a gente, nós mesmos, por nós mesmos, consigamos nos tornar seres melhores, seres mais perfeitos. Então, ele não está dizendo para a gente ser acomodado no sofrimento, e muito menos para que a gente seja revoltado, para que a gente lamente o nosso viver. Dando exemplo disso, eu digo assim: vamos supor que a gente esteja passando por um problema de saúde muito grave, ou algum ente querido esteja passando por um problema de saúde muito grave. Nós temos a ciência e a tecnologia bem desenvolvidas já aqui no nosso planeta. É lógico que não tão desenvolvida como planetas mais evoluídos, mas já temos
uma evolução grande. Então, nós temos o dever de lutar dignamente, procurando a nossa cura. Aí, uns podem falar assim, mas eu não tenho condição de pagar um tratamento particular, muito menos de pagar um plano de saúde. Não importa, passe pelo SUS. Ah, mas o SUS demora muito. Estou falando aqui no nosso Brasil, tá? O SUS demora muito, às vezes a gente morre antes na fila. Não importa. Lute dignamente. Se um dia você vê que você não vai ter a cura material, aí sim a sua consciência vai te falar, agora sim, agora eu me coloco nas mãos de Deus. Então, um exemplo que eu dou, existe o exemplo também do nosso trabalho, que a gente precisa colocar o alimento dentro de casa, e muitas vezes a gente luta uma vida inteira. Então, aí a gente pode falar assim, mas eu lutei e eu não consigo ter o que o outro tem. Por quê? Tá, vamos continuar lutando dignamente. Da mesma forma, pautados no amor de Jesus, pautados na força que o Cristo nos dá. Se um dia a gente chegar à conclusão, tá, eu lutei, mas eu só consigo colocar o pão dentro de casa, eu não consigo muito mais. Tá bom, é isso que você tem que passar nessa encarnação. Mas você lutou. O que não pode é você falar, né? Não você, eu falar, eu não vou lutar porque Deus me quis assim, Deus quis que eu não tivesse nada mesmo, então eu vou ficar estagnado na inércia. Então, são vários exemplos que a gente pode dar, né? Essa é a minha forma de pensar sobre esse assunto, que, chegando à conclusão final do meu raciocínio, assim, a hora que eu ver a minha consciência me falar, eu já lutei com ética digna e não consegui a solução que eu achava que eu merecia, que tinha que vir, porque às vezes a solução que a gente quer não é a solução que a gente precisa, né? Eu cheguei nessa conclusão, aí eu vou ter resignação, aí eu vou me lembrar dessa lição de que existe o Cristo Consolador, que existe um Pai olhando por mim, que existe uma equipe espiritual me sustentando. E se eu conseguir ser resignado, conseguir não lamentar, não entrar numa revolta, sorrir para a vida, sorrir, porque o sorriso não custa nada, independente do meu sofrimento, se eu conseguir isso, eu estou acreditando, eu estou tendo fé numa vida futura, nessa vida que Jesus fala, que a hora que os meus olhos fecharem, eu vou ter a minha recompensa, a recompensa de que eu vivi bem, que eu passei por mais uma prova. Então, é essa reflexão que eu faço do texto de hoje, eu já falei muito, né? Vou passar para os meus amigos aqui desenvolverem a reflexão deles. Sigo a sua linha também, que ele começa falando, né? Vem ensinar e consolar. Né? Ele fala dos pobres, deserdados, e aqui embaixo ele fala dos ricos também, que ele vai falar do quê? Das provas que tem a seguir. Então, os pobres têm os seus níveis de provas difíceis, mas o rico, como ele diz aqui, coloca que as provas são mais perigosas que as vossas. Então não pense que a gente às vezes acha assim, o rico ele tem tudo, não precisa, não. Ali não existe a felicidade, às vezes ali não existe a paz, às vezes ali não existe uma união entre a família. Então assim, cada um tem a sua prova. O que ele está fazendo o convite para ser esse consolador é que permitamos que ele seja esse nosso consolador, para que eu queira entender pela prova que eu passo. E não mais dizer, como você falou, eu tenho também essa frase pronta, é assim porque Deus quer. Não, é assim porque Deus quer quando eu não tenho vontade de querer entender. O Espiritismo nos permite uma compreensão. Então nós somos convidados a esse banquete de aprendizado. Lá na frente, um dia a gente vai ver que tudo por aquilo que a gente passou foi um aprendizado e não um problema como a gente encara hoje. E para isso nós temos quem? O Espírito da Verdade, nós temos quem? O Cristo Consolador, nós temos o Espiritismo para nos amparar. Esse eu acho que é o caminho. E aqui ele foi falando para cada um. Trabalhadores que sofrem, os pobres deserdados, os ricos que acham que a riqueza deste mundo, ele deixa bem claro isso. Eu acho que a linguagem tá bem... fica para quem quer entender, quem quer compreender isso e ver que existe isso, ter uma reflexão acerca do que a gente passa. Né?
Existe a lei da ação, todas as leis naturais, as leis de Deus, uma lei da ação e reação. A gente fala lei do retorno, tem uma explicação. E aí é compreender e saber administrar a situação. A interpretação que eu faço. A questão quando a gente lê os ensinamentos, quando nos é colocado um trecho, né? Várias conclusões nós podemos ter, né? Nós vamos, cada um vai em certos Ponto parágrafos, de vista, né? você vai encontrar diversas linhas de pensamento. E isso que é o que nos fascina a questão do Evangelho. E aí, em tudo isso que vocês colocam, que é o caso da pessoa ela se resignar, ela não aceitar, mas ela ter a fé, saber que aquilo que ela passa é algo que é do seu merecimento. Não vamos dizer que a pessoa doente merece estar doente, mas para o espírito aquilo é, sim, uma forma de ele obter a sua cura. Uma elevação. Então, muitos de nós estamos resgatando coisas para a nossa cura. Então, passar por essa vida de uma maneira resignada, uma maneira praticando a caridade, e nessa linha ele nos coloca: em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bens amados. Instruí-vos, ou seja, aprendam, né? Na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime das provas humanas. Então aprenda que você não vamos colocar a palavra direito, mas não há necessidade de você revoltar-se, porque muitas dessas escolhas são nossas. Nós pedimos essas escolhas. Então aprenda nos ensinamentos que nos são passados, nos ensinamentos da doutrina, que muitas coisas são situações que nós pedimos. Mas já que eu pedi isso, então eu tenho que simplesmente aceitar. Não temos que aceitar, nós temos sempre que melhorar. E nós temos tantas e tantos exemplos, né, de situações que nos são relatados pelos nossos irmãos, de pessoas que às vezes num acidente perdeu um dedo e essa pessoa se revolta, e quando não, por mérito daquilo que ela fez nesta encarnação, ela teve o benefício de não perder algo muito maior que estava sendo comprometido. Por isso da necessidade que nós temos sempre de buscar a nossa melhora. E a nossa melhora, um dos caminhos que ele nos coloca aqui é a prática da caridade, porque se nós estamos, independente das nossas dificuldades, nós conseguirmos ajudar os nossos irmãos, nós conseguirmos ser caridosos, isso nos é somado a favor. Sim. Né? Então, essa seria uma outra vertente que a gente consegue ter. É a questão da aceitação de nós, passarmos por aquilo que nós passamos, como vocês colocaram, mas saber que existe um compromisso muito maior que isso. Não é eu vou passar por essa vida aceitando aquilo que está sendo me imposto. Não, nós estamos aqui para ser úteis. Nós estamos aqui para que nós, na nossa união, nós consigamos com que esse planeta ele consiga crescer. E é somente com a união de todos. Mesmo porque não sou só eu que sofro. Não é só você. Todos têm a sua carga. Isso, se tem uma coisa que é unânime, é essa questão. A unanimidade é a questão de que todos têm o seu perrengue para passar. Sim. Não existe aquele que pode falar assim, eu sou simplesmente totalmente feliz. Não, você está feliz. Naquele momento. No momento. Mas só que a vida, elas são feitas de momento. Sim. Mas nós temos que ver sempre um todo. Porque às vezes esse é o perigo. E quando ele nos coloca a questão dos ricos, das provas difíceis. Porque aquele momento ele está totalmente saciado, vivendo um equilíbrio na família, na sociedade. Mas de um dia para o outro, tudo pode mudar. E aí ele não está preparado. Aí que entra a revolta. E aí que entra o despreparo, porque ele não se preparou para aquilo. Eu faço a síntese disso, assim, do que nós falamos.
no sentido da gente lutar pela nossa melhoria, né, pela melhora do nosso sofrimento, mas não esquecendo, como o Ricardo disse, do nosso dever de, além de nos auxiliar ao nosso próximo, para que a gente possa ter méritos, para que a gente forme uma corrente de união mesmo, um ajudando o outro, certo? Bom, é isso. Algum mais comentário? Não, acho que podemos fechar. Então agora sim, a prece final, as vibrações e a prece final. Ricardo, faz? Sim. Então vamos aproveitar este momento para nos fechar interiormente e abrir a nossa mente, recebendo toda esta luz que nos envolve. Vamos adentrar esta luz e vamos sentir todas as vibrações de amor que estão presentes em nosso lar, ao nosso redor, no ambiente em que nos encontramos. Nessas vibrações tem o amor de Jesus, nosso Mestre, que através de seus queridos benfeitores, que se encontram ao nosso lado, nos transmite toda esta energia, todo este bálsamo. Jesus, amparai-nos, protegei-nos, guia-nos, Senhor, no bom caminho, na boa lida, que possamos ser abastecidos de muita fé, pois através da fé é que conseguimos entender os teus ensinamentos. Que a tua paz se faça conosco, entre nós e em todos aqueles que aqui se achegarem neste ambiente. Que a tua paz, que a tua luz ilumine toda esta semana. Possamos praticar os teus ensinamentos dia após dia, minuto a cada minuto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai querido e misericordioso. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim que perdoarmos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, amigos, nós estamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. Mais iluminados, com certeza, mais fortalecidos, com mais esperança. Faça a sua reflexão aí no seu lar. Você que nos acompanhou, faça a leitura e a reflexão. Reflita sobre o que você ouviu aqui, sobre o que você leu. Isso é muito importante. Que o lar de todos nós esteja agora envolvido em muita luz e que todos possamos sentir essa força que vem do mais alto. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar aqui na próxima quarta-feira em mais um Evangelho no Lar. Até mais, uma boa noite a todos. Mais.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.